Bom dia! Sextou! Sexta-feira, 17 de abril, estamos iniciando mais um Papo das 9, direto aqui da minha Bate-Caverna no Rio de Janeiro. 9 horas em ponto, horário de Brasília, um dia importante, muitas novidades acontecendo, a gente vai ter tempo aqui de analisar algumas dessas novidades, recomendações inspiradas para a gente atravessar esse momento com essa fibra, com essa coragem de seguir em frente, mesmo sem saber direito o que vai acontecer, por quanto tempo, isolamento social, o que vai ser do novo ministro da Saúde, para onde vai esse governo. Tudo isso gera angústia, são preocupações legítimas, mas que a gente deve temperá-las a fogo lento, sem estresse, sem alcançar ponto de fervura, administrando a cada dia, com muita sabedoria, com muita tranquilidade, com muita serenidade, aquilo que nos cabe fazer. Cada um que deu passo do tamanho da perna, e essa é uma baita lição de sabedoria, que a gente saiba também valorizar o momento presente, não nos angustiarmos com aquilo que ainda não aconteceu e não ficarmos reféns do passado, prisioneiros do que também não tem como mudar, porque já foi. Vida que segue. E vamos seguir juntos, começando os trabalhos com o nosso querido parceiro nessa empreitada do nosso Papo das 9, que é o Carlos Torres Pastorino. Eu abri há pouco na mensagem número 39, eu dou o número porque tem gente que pede para ler depois, fazer uma meditação. Começar o dia fazendo uma meditação ou uma prece muda o teu dia. Na largada, antes de engatar a primeira, quando você ainda está no ponto morto, faça essa higienização mental, refresca a cuca, faz a conexão com a natureza, com as forças superiores, com Deus, com Jesus, com Buda, com algo que te nutre espiritualmente. Isso faz toda a diferença. Minutos de Sabedoria é um livrinho que muita gente tem, por isso eu escolhi como parceiro do Papo das 9. Vamos lá. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer essa verdade em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. Minhas reflexões e essa mensagem, cada um que faça as suas. Não tem uma melhor ou pior do que outra. Eu me lembrei muito das pessoas que estão sentindo falta da ida à igreja, da ida ao terreiro, da ida ao culto, da ida ao centro espírita. Eventualmente você considera o ideal para fazer a conexão com Deus. Eu gosto muito dessa ideia de que Deus está dentro de nós, sim. Ele é onipresente. Os cristãos gostam de lembrar aquela passagem do Evangelho do vós sois deuses, ou seja, o nosso princípio espiritual ele traz uma luz que é a partícula Deus dentro de nós. Os espíritas gostam de reconhecer Deus na consciência. Consciência é a manifestação de Deus em nós. Então, faça de você mesmo o seu templo divino. Cultue seu Deus, lembrando que Ele está dentro de você. Tem aquela música linda do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Leiam essa letra ou escutem a música que é maravilhosa e que reforça o que o Pastorino nos disse nessa manhã. Deus está dentro de nós. Então prepare-se para fazer contato com a partícula Deus dentro de você.
crie as melhores condições ambientais para que essa conexão seja a mais proveitosa possível para você. Porque em qualquer momento, em qualquer fase da vida, essa conexão nos favorece. Em tempos de pandemia e isolamento social, essa conexão é fundamental. Penso eu. Ela é essencial. Indicação de livro. Meus amigos, A História da Ciência para quem tem pressa. Eu devo mandar isso para o Palácio do Planalto? O que vocês acham? Aguardo respostas. A História da Ciência para quem tem pressa, da editora Valentina, nome bonito, né, de editora? De Galileu a Stephen Hawking, em 200 páginas. Então são como se fossem verbetes, mostrando aquilo que a gente está falando todo dia e não sabe direito o que é. O que é ciência? Quando a gente fala, é importante seguir a ciência. Que ciência é essa? Por que a gente tem que dar bola para ela? Que diferença isso faz? A História da Ciência para quem tem pressa. Olha, eu vou sugerir ao pessoal da editora Valentina doar alguns exemplares lá em Brasília, depois eu dou os endereços, porque nunca precisamos tanto prestar atenção na boa ciência, né? Que segue aquela metodologia para aferir credibilidade a uma tese que ajuda a entender um determinado fenômeno. Portanto, a ciência, ela não é propriamente o território das respostas definitivas. Ela é o território das perguntas intermitentes. A gente sempre está perguntando qual a melhor maneira de fazer algo, qual a alimentação mais saudável, o que é mais interessante fazer para a saúde. Essas perguntas não cessam. E à medida que a ciência evolui, ela vai descortinando novos horizontes de investigação, trazendo respostas que deveriam, assim reza o bom senso, nortear políticas de governo, setor privado, terceiro setor e nós no dia a dia. A ciência ajuda a fazermos o melhor, porque ela não está assentada na mistificação, na superstição ou no achismo. A ciência tenta demonstrar por que A é melhor do que B. Portanto, indicação de livro. E é um livro fininho. Você vai se divertir entendendo por que ciência faz toda a diferença, especialmente nos dias de hoje. Meus amigos, dica, e é só uma dica, desde o domingo de Páscoa, no Papo das 9, estamos inserindo dicas de ajuda. Ajuda em dinheiro, porque a gente está num mundo material. E quem tem fome, quem precisa de remédio, quem precisa de material de asseio e higiene, precisa de recursos materiais. E a gente pode ajudar como? Sem sair de casa, pela internet, acessando sites que promovem campanhas de arrecadação. E eu aqui estou oferecendo dicas que, obviamente, eu tive cuidado antes de checar. A dica de hoje é amigosdobem.org. É fácil de guardar. amigosdobem.org. A amigosdobem.org realiza um trabalho bem interessante e que não é de agora, de ajuda às famílias do sertão brasileiro. São famílias que já padecem dificuldades extremas em alguns lugares do nosso rico e inspirador sertão e que nesses tempos de isolamento social cessa movimento. Então quem tinha lá alguma renda vendendo aquilo que deu para produzir no roçado, vendendo leite de cabra, vendendo o que seja no interior do sertão,
está em dificuldade. Quem puder ajudar, amigosdobem.org, você está ajudando famílias que estão passando por dificuldades históricas, não é de agora a dificuldade, mas as dificuldades se agravaram para muita gente no Brasil em função justamente desta pandemia, ok? Bom, vamos aos assuntos do dia muito rapidamente, que eu gosto do bate-bola com vocês. Vamos lá. Nós tivemos ontem um dia tenso e um dia Henrique Mandetta, do comando das operações envolvendo o enfrentamento da pandemia no Brasil. Não é propriamente uma surpresa, havia um atrito com o presidente da República. Agora, para quem ainda tem dúvidas das razões pelas quais Mandetta foi exonerado, a gente vai lembrar rapidamente, em tópicos, aonde se deu o atrito com o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, Luiz Henrique Mandetta jamais assinou embaixo da gripezinha que Bolsonaro, num primeiro momento, entendeu que deveria chamar a Covid-19. Mandetta jamais assinou embaixo da cloroquina ou da hidroxicloroquina como medicação a ser recomendada para todas as pessoas em qualquer circunstância, porque isto afronta a ciência. E veja que até o presidente está mais comedido na defesa da cloroquina, porque há vários estudos seríssimos nos últimos dias recomendando cautela e prudência, dada a toxicidade desses medicamentos e a impropriedade de recomendá-lo para qualquer pessoa. Talvez seja indicado para algum grupo específico que não há ainda testes clínicos suficientes para respaldar. O ministro da Saúde jamais avalizou os passeios do presidente Bolsonaro por Brasília, entrando em padaria, mercearia, apertando mão, batendo foto, porque isso afrontava a orientação que ele, Mandetta, acertadamente vem dando em favor do isolamento social e em respeito aos profissionais de saúde. Porque quem está andando displicentemente pelas ruas, se não precisar de socorro, poderá determinar que outras pessoas precisem, porque o vírus é extremamente agressivo. O ministro da Saúde jamais retroalimentou a ideia de que tem a saúde e tem a economia. Tem o enfrentamento da pandemia e tem emprego. O ministro jamais fez essa colocação separando saúde da economia. Aliás, o novo ministro da Saúde, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, no discurso ontem, disse a mesma coisa. Mas o presidente Bolsonaro também ontem reiterou. A saúde é prioridade, mais o emprego, mais a economia. E temos ainda, eu não sei como isso vai se resolver daqui para frente, uma visão que não é a mesma, uma narrativa que não é coesa. Por último, mas mais importante que tudo, o ministro Mandetta caiu porque jamais defendeu o isolamento vertical de grupos denominados de risco, idosos e aqueles que têm comorbidades, doenças pré-existentes, e acertadamente foi perguntar ou foi se consultar com quem mais entende do assunto, epidemiologistas, virologistas, infectologistas e Organização Mundial da Saúde. Isolamento vertical não é a solução, e não foi, para todos os países que até aqui se depararam com essa questão. Você vai ter um ou outro lugar que tem pouca gente, a população é mais rarefeita, tem um nível de educação melhor. Aí você diz assim, olha pessoal, não precisa quarentena não, estamos dando uma recomendação aí, evita ficar perto um do outro, a população respeita, tem educação, tem cultura, entende o risco. Mas isso não é isolamento vertical. O ministro pagou um preço por não ter alinhamento automático com o presidente quando esse alinhamento afronta a boa ciência. Bom, o carioca Nelson Tais, ele é um quadro técnico, respeitado pelos pares, é um oncologista, mas não tem experiência no SUS, ele vem do setor privado. Ele foi consultor informal do então candidato à presidência Jair Bolsonaro e chegou a ser cotado
para ser ministro da Saúde. Mas o presidente optou por Luiz Henrique Mandetta. As minhas dúvidas, haverá flexibilização nas restrições das pessoas? O novo ministro da Saúde disse que não vai fazer nenhuma mudança abrupta, mas que ele está atento à necessidade de fazer muitos testes para acelerar o processo de retomada da rotina. Mas o próprio ministro sabe, não há kits disponíveis no mercado mundial. O Brasil é dos países que menos realiza testagem, nem as encomendas que a gente anda fazendo estão chegando. Então, não dá para flexibilizar essa regra de restrição pelo critério da testagem, porque as testagens não estão ocorrendo. O Brasil está fazendo 300 testes por milhão, que é muito menos do que todos os países, China, todos os países da Europa e Estados Unidos. Muito bem. Uma outra questão, qual será a reação do ministro Nelson Tais se o presidente Jair Bolsonaro continuar dando voltinhas por aí na rua, chamando a atenção das pessoas e aglomerando? Eu não sei. Eu espero que o Brasil vença essa batalha, eu torço pelo ministro e eu torço para que a equipe técnica montada pelo Mandetta, em pelo menos 4 meses de trabalho duro, diário, com rotinas azeitadas, uma máquina lubrificada no Ministério da Saúde para o enfrentamento da maior pandemia do nosso tempo. Então que essa transição, ela de alguma forma não impacte aquilo que vem dando certo, porque é um trabalho monumental, é monumental. Bom, eu vou até aí, que eu não quero ficar surfando nessa onda de ficar cenarizando coisas ruins ou sombrias. Eu espero, de coração, que a gente tenha a ciência como balizadora das medidas a serem anunciadas pelo novo ministro da Saúde, o senhor Nelson Tais, que é um quadro técnico e que defendeu em artigos recentes o isolamento horizontal e elogiou as medidas do ministro Mandetta. Vamos lá. O Veluge 58, o ministro Tais falou em vacina. Qual? Não há vacina ainda, que eu saiba. E não vai ser rápido. Vacina tem um tempo de testagem com grupos, aferição de resultado, ver se há algum efeito colateral. Desculpa, eu não estou referenciando qual vacina você, Veluge, disse que o ministro falou. Dani Barros, bom dia, André. Você pode comentar sobre o Exército começar a fazer pesquisa sobre cemitérios em cidades do interior? Bom, é um assunto meio baixo astral, mas vamos lá. Você viu o que aconteceu em alguns lugares do mundo quando o sistema de saúde colapsa e o sistema funerário também. E aí o Exército deve estar preocupado em não permitir a destinação inadequada de corpos. Simples assim. Veja, o Exército está com uma preocupação importante que os escalões superiores da República também deveriam ter. Porque isso, em algum momento, precisa ser pensado por alguém. E o Exército está se reservando o direito de se antecipar a eventuais cenários de colapso funerário. Porque o colapso no atendimento já está acontecendo em Fortaleza, Leitos, né? Manaus, Rio de Janeiro. Eu espero que venha logo um protocolo para que o setor privado disponibilize leitos para quem não tem plano de saúde. Isso aconteceu em outros lugares do mundo. Eu espero que aconteça por aqui. Uma outra questão importante, eu acho, é a gente, quando vir notícias por aí de hospital de campanha, tem que ficar claro o seguinte, até onde eu entendi essa história. O que é um hospital de campanha? Normalmente o Exército, as Forças Armadas disponibilizam um aparato para instalar barracas com leitos. Agora, toda a infraestrutura é do sistema de saúde local.
quando você fala dos equipamentos, quando você fala dos profissionais de saúde e principalmente dos respiradores. Normalmente os hospitais de campanha têm a maior parte dos leitos para enfermaria e a menor parte dos leitos para UTI. Especialmente a UTI, mas não apenas, precisa de um aparato grande de profissionais de saúde disponíveis e de equipamentos. O mais importante deles, o respirador, que não está sobrando no mercado, como vocês sabem. Então, é possível que alguns hospitais de campanha, embora prontos, para quem está vendo do lado de fora, não estejam ainda operacionais, porque tem que ter um arsenal humano e de equipamentos para aquilo ganhar vida e seguir em frente. Mercedes Sá diz assim: André, o que dizer sobre as pessoas não estarem dormindo direito e que a maioria acordem voluntariamente às 3h30 da manhã para ajudar os inúmeros desencarnados por conta dessa pandemia? Isso é fake? Não sei. Como eu sempre digo aqui, a gente para dormir está alterando o funcionamento do sistema nervoso. Se o médico entende que é importante fazer isso, porque o prejuízo da insônia é maior, e fez uma anamnese, um rastreamento das causas da insônia, porque tem gente que tem insônia porque come muito antes de dormir, tem gente que tem insônia porque fica no celular ou no iPad até antes de dormir, estimulando o sistema nervoso, excitando a mente, aí depois não consegue dormir. Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro, para de madrugada ver se aconteceu alguma coisa. Não dá, gente. Eu vou contar uma historinha para vocês. Aqui, onde eu moro, não tem televisão no quarto. E não tem televisão no quarto por quê? Porque a televisão também, para muita gente, se você fica vendo televisão até antes de dormir, guardadas as proporções, daria um efeito parecido com você ficar no celular, quer dizer, você está excitando a mente. Então, com todo respeito, quem está tendo problema do sono, de insônia, verifique se você está contribuindo nos seus hábitos noturnos para ter um sono restaurador, para conseguir dormir bem. Segundo, em havendo um problema que é crônico, procure um especialista, um médico. Em havendo a necessidade do uso de alguma medicação, confie no médico. Você tem que ter confiança no médico. Porque, com todo respeito, a gente não pode ficar delegando para substâncias químicas um trabalho que também é nosso. A gente está falando aqui, eu já recomendei até um dia desses o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, do Hermógenes. A gente todo dia está sugerindo a higienização mental, prática de meditação, de prece, a vigilância da sintonia, adequar sua sintonia, sua frequência, sua vibração a algo que seja bom para você. Quando você perceber que o noticiário está pesado, está opressor, desliga ou muda de canal. Quando você se perceber em angústia, conversa com você em voz alta, bota uma música para tocar, procura um conteúdo na internet que te distrai a cuca de uma maneira legal, faça exercício físico para liberar substâncias como serotonina, que dão um barato na leveza da mente. Percebe? A minha crítica muito respeitosa é quem já pensa em remédio, já pensa num doping
para os sentidos apagarem, sem realizar nenhum esforço para tentar o que eu posso fazer e de que jeito, em favor da minha harmonia, do meu equilíbrio e do meu sono. Eu aprendi com a Cláudia, minha mulher, uma coisa interessantíssima. Ela passou a evitar, quando a gente, por exemplo, está vendo televisão e quer escolher um filme, ela já tem um faro fino para dizer, esse filme não é legal para ver de noite. E eu, num primeiro momento, me causava uma certa estranheza, que eu falava, a mim não incomoda. Aí depois eu comecei a investigar se isso fazia sentido para mim. Melhoraria a qualidade do meu sono eu não ver algum filme baixo astral, violento, muita violência, né? Até filme de terror, que eu também não gosto de ver à noite, não. Bons filmes de terror eu prefiro não ter contato. Tem um lado meu criança que ainda fica meio amedrontado. Eu não vou encaminhar o meu sono de uma forma legal. Então, é um aprendizado e cada um é cada um. Agora, remédio, só com prescrição médica e com um médico da tua confiança. Senão você pode estar entrando numa furada. Ângela Mendes, André, acabei de ver um vídeo assustador do prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro, mostrando um documento oficial que recebeu do Exército, pedindo que informem quantas vagas no cemitério da cidade. É aquele assunto do cemitério. Gente, vamos lá. Por parte. E eu não quero chocar ninguém com o que eu vou dizer. A única certeza que temos em vida é que um dia morreremos. Eu não acredito na morte, eu acredito que lagarta vira borboleta, a gente faz mudança de dimensão, a gente faz a transição do plano material para o plano espiritual. Mas vamos lá. O corpo tem prazo de validade, gente. O corpo perece. Então, numa pandemia, é natural que o Exército tenha essa preocupação de dizer, em havendo um número acima da média num determinado período de óbitos, qual é a logística para a gente providenciar o enterro? Então não vamos, minha sugestão muito respeitosa, não vamos botar muita pimenta nesse molho, não. Deixa o Exército trabalhar, ele está fazendo o trabalho dele. Não se fixe nisso. Eu acabei de falar da sintonia, acabei de falar da necessidade da gente ter uma sentinela da vibração, da frequência, daquilo que te apazigua, daquilo que te deixa mais tranquilo e sereno. Aí você vai procurar notícia de cemitério. Vamos, entendeu? Ninguém parte antes da hora. Nem uma folha situada no galho mais alto de uma árvore frondosa se desprende desse galho sem que tenha chegado o seu momento. Portanto, não se angustie com isso. Faça a sua parte, proteja-se, previna-se, mas não traz para a tua casa uma preocupação que não deve ser sua. É o trabalho do Exército. E a vida segue. Vamos em frente. Vivi Esther, André, como você consegue acompanhar essas notícias todas ao vivo com essa serenidade? Olha, não é serenidade, é um aprendizado constante. Eu tenho que ser franco com vocês. Eu sou humano, o jornalista é humano. E nós conversamos entre nós na redação esses dias. Nós estamos trocando ideias, nós estamos compartilhando nossas angústias, nossas dificuldades. A questão e veja, eu para falar isso com vocês, que eu falo todo dia, quando a gente pede que vocês, de alguma forma, realizem um trabalho, que empreguem parte do seu tempo e da sua energia em favor do seu equilíbrio e da sua serenidade, seria impossível dizer isso, como eu estou dizendo, olho no olho com vocês, se eu não estivesse realizando minimamente esse trabalho. Então, nós estamos nos estimulando no Papo das 9 a termos coragem de fazer aquilo que nos favorece em favor do nosso equilíbrio. E por que eu digo coragem? Porque isso demanda trabalho.
Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós tem absoluta serenidade, absoluto equilíbrio. Nós precisamos cultivar isso a cada minuto. Que bom no século XXI, na maior pandemia do nosso tempo, nós temos o recurso dessas mídias digitais para a gente poder falar sobre isso e trocar com as pessoas. Então, o noticiário é pesado? É. E quando ele me oprime, também eu, como jornalista, me dou uma trégua. Eu falo, opa, eu não estou no momento propício para acessar essa informação ou ver esse vídeo. Vocês entendem? Se eu estou no trabalho, eu preciso fazer esse garimpo das informações relevantes. Mas é minha profissão. Os profissionais de saúde, eles escolheram curar, cuidar, tratar das pessoas. Como eles mantêm a serenidade nesse momento? Eles escolheram essa profissão. E é uma profissão maravilhosa, lindíssima. Esse é o momento de você confirmar a sua vocação. Eu sou jornalista. Eu trabalho com notícia. Ah, André, mas as notícias estão pesadas. Nossa, quanta notícia ruim. Eu escolhi essa profissão. E eu não escolhi trabalhar com jornalismo poliana. Eu só quero falar de assunto bom. Eu prefiro os assuntos bons, né? O Cidades e Soluções é um exemplo. O programa que a gente tem na Globo News já há 12 anos. Mas agora a gente enfrenta uma pandemia, a gente precisa lidar com o universo de notícias que nem sempre são prazerosas. Eu não vou reclamar, não. Faz parte. Mas eu sou humano. Se eu me sentir, na minha folga, um tanto vulnerável a uma carga de informações que pode me deprimir ou pode me deixar angustiado, olha, muda a chave. A gente não pode delegar a terceiros a responsabilidade pelo nosso equilíbrio, sabe? A gente precisa ser gestor do pensamento e do sentimento. Eles não podem nos boicotar. Eles não podem nos boicotar. E se eles boicotam, a culpa não é de outros, não. É nossa. Eliane Barros pergunta o que é isolamento vertical. Eliane. Bom, isolamento vertical, até onde eu entendi, seria determinar o isolamento apenas de pessoas de grupos de risco durante uma pandemia. Então, idosos, 60 anos ou mais, e pessoas com doenças pré-existentes ou comorbidades, como é o caso da diabetes, hipertensão, etc. No Brasil, o que a gente convencionou chamar grupo de risco são os idosos. Até outro dia, a pesquisa feita com os óbitos registrados até aqui indicavam que 25% dos óbitos eram de pessoas com menos de 60 anos. Anteontem, em São João de Meriti, uma adolescente de 17 anos, saudável, não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum problema de saúde, ela veio a óbito com a Covid-19. Então, o isolamento vertical, ele não é a solução. Ele não impede, nesse momento da pandemia, aquilo que a gente precisa, que é desonerar a multiplicação rápida de demanda de socorro na rede pública ou na rede privada, porque não há leitos suficientes. Ana Paula, se houver confinamento vertical e Covid-19 se alastrando, o que poderá acontecer com o presidente? Olha, minha bola de cristal deu curto-circuito aqui, Ana Paula, eu realmente não sei dizer. Eu realmente não sei te dizer, tá? Mas a tua pergunta alude ao ensinamento do budismo, que eles falam muito da impermanência. A impermanência. Nada é, tudo está. E eu gosto muito da palavra imponderável. O imponderável é aquilo que, quando acontecer, acontecerá do seu jeito certo, no tempo certo, pelas razões certas. Aceita, agradece, entrega e confia. Mestre Hermógenes, mais uma vez, 4 palavrinhas bonitinhas,
Não sei se na ordem certa que eu proferi aqui, mas são essas as palavras. Aceita, agradece, entrega e confia. Não te angustia. Não te angustia. Dani Barros. Bom dia, André. Me parece perda de força a demissão do ministro Mandetta. Bolsonaro estava apático. Pode ser. Agora a decisão foi tomada e a gente vai ter que arcar com as consequências, para o bem ou para o mal, e eu torço para que esse ministro não deixe a peteca cair, porque o Mandetta vinha reconhecidamente fazendo um bom trabalho, assim me parece. José Arthur. Gostaria que pudesse comentar sobre o tal remédio que o ministro Pontes, da Ciência e Tecnologia, falou. Eu comentei ontem, eu achei precipitado ele criar expectativas em torno de um remédio que é de ampla circulação comercial, que está sendo testado e que pode dar resultados incríveis. Eu não gosto. É uma opinião pessoal, não estou dizendo que essa é a verdade, gente, pelo amor de Deus. Eu não acho justo criar expectativas, porque depois, se elas não se confirmarem, você gera frustração. Só por isso. Então, se você está pesquisando um remédio que pode ser fabuloso, espera um pouquinho. Né? Não tenhamos essa precipitação que não leva a nada. Porque não se confirmou ainda nada. Espera a confirmação. O remédio funciona. Ótimo. Marca uma entrevista coletiva, anuncia com pompa e circunstância. Nosso ministro astronauta descobriu ou vai anunciar o melhor tratamento com remédio que foi testado e aprovado. Golaço, ó. Agora, antes disso, dizer, temos um remédio fabuloso que pode dar certo. E se não der? Assessoria de imprensa é para isso, sabe? O ministro comenta lá nos bastidores, eu estou pensando em falar isso. Aí vem um jornalista chato e diz, melhor não, ministro. Ainda não. Espera um pouquinho. A Mônica Moreira, ela cita alguém que emitiu uma opinião estranha. Se você me explicar quem é esse alguém, eu vejo se é o caso da gente repercutir aqui, tá? Porque eu não conheço. Thelma Viana, numa mensagem bem sincera, diz aqui, minha saúde mental já foi para o saco. Sou enfermeira e sei da capacidade de leitos hospitalares e da terapia intensiva. Os números estão evidentemente subnotificados. Eu tive Covid. Thelma, força, minha irmã. Porque o povo da enfermagem, mais do que os médicos, é quem está em contato permanente com as pessoas acamadas. Por qualquer razão. Em tempos de Covid-19, sem as proteções necessárias, há o risco. E, obviamente, a gente tem, no mundo inteiro, não apenas no Brasil, a necessidade de agradecer o tempo todo a vocês. Eu não sei o que te dizer, a não ser força. Força. Para enfrentar a Covid, eu espero que você esteja assistida de coração. Se você puder depois mandar mensagem dizendo se você está, na medida do possível, bem, se as piores manifestações não ocorreram, porque eu acho que não ocorreram, porque você não as relatou. Espero que seja isso. E espero que você, com seus anticorpos, que essa é a melhor notícia, passando pela experiência da Covid, que você retome o prumo com anticorpos e realize o seu trabalho da melhor maneira possível. Thelma, a gente precisa muito de você, você sabe. Muito de você. E de todas as suas colegas. Muito. Nunca precisamos tanto. Então, se você está aqui comigo, no Papo das 9, você está buscando aqui algum tipo de informação objetiva ou subjetiva, o que eu tenho para te dizer é que eu te admiro muito e que eu torço para você, de alguma forma, fazer o que for possível ao seu alcance para dar uma trégua mental, saia da sintonia do seu dia a dia hercúleo, heróico e difícil de trabalho. Se você tem a Covid e você foi afastada do trabalho,
Aproveita esse tempo no estaleiro, minha irmã, para cuidar de você. Ninguém melhor do que uma boa enfermeira para cuidar de alguém. Cuide-se, ame-se, respeite-se e faça o que tiver ao teu alcance para recuperar o prumo. E eu torço para você continuar compartilhando o seu conhecimento e seu coração com proteção a quem procurar as unidades de saúde que você estiver para se cuidar. Força aí, Thelma. A Dominique diz assim: André, trabalho em um hospital público no Rio. Os leitos destinados à Covid não estão prontos. Esse provável retorno da rotina e quebra de isolamento é perigo à frente. O sistema já está colapsando. Dominique, eu não vou nem comentar o que você falou. Assino embaixo, porque a informação é essa. E por isso que a gente volta a repetir. Fique em casa, proteja-se, porque daqui a pouco não tem leito e a gente não deseja angústia. A gente quer saúde dentro de casa. A Gia Abraão, ou Gia Abraão. André, vi hoje um vídeo do Caio Capola sobre a flexibilização da restrição de circulação de pessoas, né? Em outros países. Isso corresponde à realidade? Você viu? Bom, eu não vi o vídeo, mas é natural, o desejável é que a gente restabeleça a circulação das pessoas, mas no momento certo. Do jeito certo. Verifique se o vídeo que você acessou traz as informações sobre os cuidados que precederam a eventual flexibilização das regras de restrição de circulação. Isso é o certo. O certo é isso. Eduardo Beranger ou Beranger. Perdão, eu não gosto de dar nome errado. O governo Bolsonaro não trocaria 6 por meia dúzia, ou seja, não trocaria o ministro se esse fosse manter a mesma conduta que o seu antecessor. André, o que pode estar por trás disso? Bom, eu não gosto muito de especular não, sabe? A gente precisa se basear em fatos. O que é fato? O presidente já defenestrou, em 1 ano e 4 meses de governo, aliados de primeira hora. Por desconfiança, por se sentir traído, por ouvir alguém dizer algo dessa pessoa e eu vou falar apenas de uma pessoa, Gustavo Bebiano. A gente trabalhou na campanha do presidente Bolsonaro. O Gustavo Bebiano era o soldado número 1 da campanha, advogado. Ajudou a proteger Bolsonaro na justiça em relação a alguns problemas que o então candidato tinha com seus serviços advocatícios sem cobrar. Acreditou no então candidato Bolsonaro quando ele não tinha a popularidade e os 2 dígitos de intenção de voto que passou a ter. Acesse depois a história de como Gustavo Bebiano foi defenestrado da convivência do presidente. É uma coisa assim espantosa. Então eu não sei. Não tenho... E não quero perder muito tempo com isso nesse momento, porque não... Veja, mais uma vez, a pergunta enseja o ponto que eu preciso retomar aqui no Papo das 9 de hoje. Nós temos sempre muitas opções de pensamento. Eu posso fazer especulações, digressões mentais, tentando descobrir respostas para várias questões. Só que isso consome precioso tempo e energia. Nós estamos passando por uma experiência difícil de pandemia e de isolamento social que vai requerer muita concentração e muita capacidade de não deixar ocorrer episódios de fragilidade psíquica ou emocional. A gente tem que sempre estar preocupado com os nutrientes
que restabelecem o equilíbrio, a autoestima e a vontade de continuar seguindo em frente com a devida altivez, a devida serenidade, calma. Então, eu me reservo o direito, Eduardo, com todo respeito, a sua pergunta tem pertinência, não estou desmerecendo, mas eu não vou ficar especulando isso não, porque eu tenho mais o que fazer em relação à minha condição de equilíbrio e sintonia, percebe? Eu acho que o panelaço no Brasil é uma catarse. O panelaço está fazendo bem para algumas pessoas manifestarem com barulho, com ruído, o que lhes angustia. Nesse sentido, para muita gente, ouso dizer, o panelaço é terapêutico. Você está lá castigando a panela, expressando uma emoção, um sentimento, de uma forma que, em boa parte dos casos, talvez atenue um pouco essa vibração. Então veja, o momento é da gente ter muito cuidado no emprego do nosso tempo e da nossa energia, naquilo que nos nutra emocionalmente, psicologicamente, psiquicamente. Faça do seu dia uma sucessão de eventos que lhe predisponham a sabedoria de lidar com esse momento. Sérgio Maia, por favor, comente sobre a programação de amanhã às 9 da manhã. Poxa, Sérgio, obrigado. Porque amanhã teremos um papo das 9 diferente, vocês não estranhem, por favor, porque estaremos participando às 9 da manhã do evento do Fraternidade Sem Fronteiras, que vai durar fim de semana. Várias palestras encadeadas, e eu vou fazer a partir da minha página no Instagram. Então, por favor, não se sintam descolados assim. Nossa, mas está diferente hoje. Vai estar diferente. Amanhã não tem minutos de sabedoria, amanhã não tem dica de livro, amanhã não vai ter dica de doação, tá, gente? Amanhã eu vou ser obediente àquilo que me pediram, porque eu já tinha um compromisso, antes da pandemia, de estar em São Paulo para fazer parte do grupo de pessoas que foram escaladas para fazer palestras sobre temas específicos. O Caçadores de Bons Exemplos está aí. Edu e Yara também participam desse movimento, que vai falar da atitude, né? Todos nós estamos sendo instigados a falar da atitude. Não importa muito. Não é que não importe. Importa o que você pensa? Importa. Importa o que você sente? Importa. Mas o que faz a diferença é a atitude. Aí eu vou fazer a ponte com panelaço. Panelaço é uma manifestação de protesto em tempos de isolamento social. Rua, na história da democracia, é o que define pressão. Panelaço incomoda, é um ruído que incomoda. Mas o que faz a diferença é rua. Rua. Não sou eu que diz, tá? Isso é a história do Brasil. Quando o povo se manifesta de forma ordeira na rua, dependendo da situação, acelera esse processo. Júnior Mata, ou Matar. André, fala do Fraternidade Sem Fronteiras que começa hoje. Gente, começa hoje, tá? Quem quiser acessa lá a página do Fraternidade Sem Fronteiras, já teremos amigos fazendo suas palestras. Lívia Martins. André, de que adianta reclamar dos governantes se a população não contribui fazendo isolamento? Exatamente isso. Exatamente isso. A gente tem falado tanto sobre isso, né? Ninguém aguenta mais ouvir falar de isolamento social. Isola, para não permitir que o vírus encontre hospedeiro. É impressionante. Eu, sinceramente, acho que a gente tem uma população de São Tomé, no mau sentido, do São Tomé, só acredito vendo, maior do que se imaginava. Porque o camarada não está vendo o vírus, ele não está sentindo nada, e perto dele ninguém ainda manifestou nenhum sintoma parecido. Aí ele acha que a probabilidade disso ser fake news é grande.
Com todo respeito, gente, pobre daquele que se ancora, se escora apenas naquilo que acontece com ele ou com as pessoas à volta. Isso é sério, isso está acontecendo numa escala preocupante e há o crescimento em progressão geométrica. Depois não culpa o governo. Quer dizer, não culpa o ex-ministro da Saúde. Ele fez o dever de casa. Ele seguiu os protocolos. E ele, Mandetta, também disse, a curva é ascendente, teremos problemas. Ele nunca disfarçou a realidade, ele falou, teremos meses difíceis pela frente. Precisamos respeitar o isolamento social para que esses meses não sejam mais difíceis do que a gente gostaria. Vocês se lembram, né? Eduardo Saboia pergunta, o fato de ser espírita te ajuda de alguma forma a manter o equilíbrio e passar uma certa tranquilidade aos colegas de redação? Olha, Eduardo, eu não vim de uma família espírita. Na verdade, o meu pai era católico, meu pai quase foi padre. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Minha mãe era espírita, mas não era de frequentar centro. Ela tinha os livrinhos espíritas na cabeceira. Eu tinha uma tia em Curitiba, tia Nadir Musolon, onde tiver, que era a espiritona da família. Quando meu pai teve um AVC, ela veio ao Rio de Janeiro e deu de presente para o meu pai o Evangelho segundo o Espiritismo, e meu pai pedia para ela ler. Meu pai era muito bacana no sentido de ser tolerante em relação a outras visões de fé. E aos 21 anos de idade, eu decidi ser espírita. Portanto, isso já tem 32 anos. Eu fui à procura de respostas que eu não estava encontrando aonde eu estava situado. E eu todos os dias agradeço a Deus várias coisas. Eu começo o meu dia na postura de gratidão, né? Eu agradeço a vida, agradeço a saúde, agradeço o fato de ter um lar quando muitos não têm, de ter alimento quando muitos, infelizmente, não têm. Agradeço a possibilidade de, fazendo o que me for possível, tentar ajudar. E sempre reservo um momentinho do meu momento gratidão, que é diário, agradecendo o fato de ser espírita, porque o Espiritismo, respondendo à sua pergunta, sim, me dá tranquilidade de entender que se o acaso não existe e se Deus está no comando e é soberanamente justo e bom, tudo isso que a gente está passando há de ter um propósito, e esse propósito é em nosso favor. É a minha crença, é a minha fé. E isso dá muita força. Eu, sinceramente, sou muito grato. Agora, veja, eu tenho uma visão que é a seguinte: o Espiritismo não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para a gente alcançar um objetivo. E a doutrina espírita me ganhou quando eu comecei a estudar e ler, ela se apresentou como não sendo o único caminho da salvação. Eu achei tão bonito. A máxima espírita é fora da caridade não há salvação, que significa dizer, não importa se você é espírita, se você é uma pessoa que consegue praticar o amor, no sentido do amor que remete ao esquecimento de si mesmo, se você consegue desenvolver esse sentimento do amor doação, do amor renúncia, do amor sacrifício, esse é o objetivo, né? Então, para nós espíritas, o Espiritismo é uma ferramenta fantástica para alcançar esse objetivo, mas não é a única. Razão pela qual a gente não é proselitista. Eu não fico aqui. Vocês vejam o cuidado que eu tenho diante da numerosa plateia virtual que a gente tem. Eu não sei quem está sempre do outro lado. Então, em respeito às pessoas, quando eu vou falar de Espiritismo, eu peço licença. Dá licença. Eu vou manifestar uma questão pessoal, sem querer convencer ninguém do que eu estou falando. Portanto, é lindo o Espiritismo, eu adoro isso. E a minha avó, Gabriela, desencarnada, Gabriela Vieira Gomes, a avó que eu adotei no primeiro centro que eu encontrei na minha vida, ela dizia uma coisa preciosa que é assim: não confunda a doutrina espírita com o movimento espírita.
Uma coisa não é sinônimo da outra. Uma coisa é doutrina, outra coisa é o movimento. O movimento é feito por pessoas como eu, imperfeitas, limitadas, nossas idiosincrasias todas. Mas a doutrina, ela está usando uma expressão da moda em outro patamar. Aliás, que azar do Flamengo, hein? No ano que o Flamengo estava pronto para ganhar tudo, tem pandemia, isolamento social. Eu adoro mexer com os meus colegas de trabalho flamenguistas, cutucar eles falando assim, que azar, hein, filho? Porque eu sou torcedor do Fluminense e o Flamengo é uma costela do Fluminense. Nasceu de uma costelinha do Fluminense. Quem não conhece a história, um grupo de jogadores do Fluminense saiu do clube e fundou o Flamengo. E o primeiro Fla-Flu, quem ganhou foi o Fluminense. Vou ficar por aqui. Vamos lá. Andréa Bassani. Você acha que as mortes nesse momento têm relação com a hora de cada um? Bom, vamos lá. O único desencarne que não está previsto é o suicídio. O suicídio, em nenhuma hipótese, significa alívio ou solução para os problemas. Os outros gêneros de morte estão, de alguma maneira, consorciados com uma dinâmica da vida, que é o momento que a natureza estabelece como sendo adequado para que a gente desencarne. Mesmo acidentes, é um assunto muito complexo, eu não vou ter tempo para me alongar, mas alguns acidentes automobilísticos ou acidentes quaisquer, por mais brutais que sejam, a pessoa não desencarnou. Sabe aquela história do operário que caiu do 9º andar de um prédio em obras e quebrou o tornozelo? Aí o pessoal, milagre! Ele tem agora 2 aniversários, ele hoje sobreviveu a uma morte dada como certa. Aí haverá alguém de dizer, não era o momento. Não era o momento. Então, se você quiser se informar sobre isso, investigue como cada tradição, como cada doutrina ou religião explica. O Espiritismo é muito nessa linha, né? Nós vamos ter, portanto, situações em que você pode ser um suicida indireto. Outro dia eu comentei aqui o esquiador que resolve descer a montanha de gelo, mesmo quando advertido que há risco de avalanche. Então não era o momento, eventualmente, dele desencarnar, mas ele malbaratou o risco. E ao malbaratar o risco, precipitou a ocorrência do desencarne antes da hora. Ele precipitou o retorno à pátria espiritual. Esse, como eu disse, é um assunto muito complexo, eu não queria aqui em pouco tempo esmiuçá-lo totalmente. E desde já, portanto, já no finalzinho do Papo das 9, eu quero agradecer mais uma vez a companhia que vocês me fazem, o bem que vocês me fazem, estando aqui juntos. Amanhã às 9 será diferente, porque teremos a participação no evento do Fraternidade Sem Fronteiras. Até amanhã, 9 da manhã, num Papo das 9 diferente, mas sempre com esse espírito muito sincero, muito aberto, de gratidão por estarmos juntos, nos retroalimentando, toma lá, toma cá, estamos aqui em trocas energéticas, poderosas, de saúde, de coragem, de fé, trazendo elementos de reflexão para a gente fazer essa travessia da melhor maneira possível. Thelma Viana, a enfermeira que está com Covid, eu dedico o papo de hoje a você. Se cuida, viu, moça? Tamo junto, ó. Tamo junto, se cuida. Tenha uma sexta-feira gloriosa para você chegar no final do dia e lembrar: obrigado, Senhor, por tudo que eu fiz em favor do meu equilíbrio, da minha serenidade e da saúde. Esse papo vai agora para o Stories da minha conta no Instagram e depois para o canal do YouTube, o meu canal. Tudo de bom, fiquem com Deus, aproveitem o dia, aproveitem a vida, preservem a vida. #Fique em casa. Valeu.